Homens, deixem-me fazer uma pergunta, sincera. Vocês já se perguntaram por que uma mulher pode estar cercada de dezenas de homens e ainda assim não consegue parar de pensar naquele que mal fala com ela? Não é por causa do dinheiro, nem da aparência, nem pelas palavras que ele diz. É pela forma como ele a faz sentir. O segredo para despertar algo profundo em uma mulher não está no discurso, está no toque. Poucos homens entendem isso de verdade. O toque certo pode criar uma conexão que ultrapassa a lógica. É algo que fala direto ao coração dela, sem precisar de uma única palavra. Por isso, neste vídeo, vamos mergulhar em algo que muda completamente a forma como as mulheres te percebem. As 7 carícias que despertam sentimentos profundos e fazem uma mulher se lembrar de você sem entender o porquê. Pode parecer exagero, mas não é. As mulheres não se apaixonam de maneira racional. Elas se conectam emocionalmente. O toque é o caminho mais rápido até essas emoções. O erro de muitos homens é acreditar que o interesse feminino nasce da insistência dos presentes ou da atenção constante. Isso, na verdade, apenas cansa, sufoca e faz com que ela se afaste. O que realmente afaste, desejar é o modo como você a toca, como a sua presença se manifesta sem esforço, como um simples gesto pode dizer mais do que uma longa conversa. Essas carícias não são aleatórias, elas são intencionais, cheias de significado psicológico. Quando um homem aprende a dominar essa linguagem, ultrapassa barreiras emocionais que outros jamais conseguiram. Cria uma ligação que elas não conseguem explicar, mas sente com intensidade. Pode até tentar negar, mas aquela sensação permanece viva dentro dela. Então, prepare-se. A partir de bismosnotégias, agora você vai descobrir os 7 tipos de toque que podem mudar para sempre a forma como as mulheres reagem a você. Número 1. O toque suave no rosto. Existe um motivo pelo qual o rosto é considerado uma das partes mais íntimas do corpo humano. Pense nisso. É o rosto que revela as emoções, que mostra o que sentimos mesmo quando tentamos esconder. É onde se encontra a vulnerabilidade. Por isso, um toque leve no rosto de uma mulher tem um poder enorme. Ele desperta sentimentos que palavras não alcançam. Muitos homens subestimam esse gesto. Acham que tocar o rosto de uma mulher é algo que só acontece em filmes logo, antes de um beijo. Mas na vida real, esse toque transmite algo muito mais profundo. Quando um homem coloca a mão suavemente na bochecha, na mandíbula ou na linha do queixo de uma mulher, ele envia uma mensagem silenciosa, mas impossível de ignorar. Você está segura comigo. Esse simples gesto comunica controle, ternura e intimidade, tudo ao mesmo tempo. É a mistura perfeita de força e sensibilidade. Algo que o inconsciente feminino reconhece imediatamente. Quando ela sente o calor da sua mão, o corpo entende que há confiança ali. E essa confiança é o primeiro passo para a conexão emocional. Mas existe um segredo: a sutileza. Você nunca deve tocar o rosto dela de forma brusca ou fora de contexto. O momento certo é o que transforma o toque em algo inesquecível. Talvez ela esteja rindo e você apenas afaste um fio de cabelo do rosto. Talvez vocês se olhem em silêncio e seus dedos toquem a pele dela por um instante, ou talvez, antes de dizer algo importante, sua mão repouse na mandíbula dela com calma, transmitindo presença e segurança. Esses pequenos momentos criam algo que vai além da razão. Uma mulher pode duvidar das palavras que ouve, mas nunca esquece da sensação do seu toque. Horas depois, sozinha, ela vai lembrar, não do que você disse, mas de como se sentiu naquele instante. Esse é o poder do toque no rosto. Ele desperta emoções que ela não pode controlar. E quando você aprende a fazer isso da forma certa, deixa de ser apenas mais um homem com quem ela conversa. Você se torna o homem que ela sente, e isso é o que realmente conquista uma mulher. O toque protetor na parte inferior das costas. Esse é um gesto que muitos homens já viram, mas poucos realmente entendem o poder que ele tem.
À primeira vista pode parecer um simples movimento de cortesia, mas para uma mulher esse toque desperta algo muito mais profundo. Segurança, confiança e um tipo de atração silenciosa, quase instintiva. A parte inferior das costas é uma das zonas mais sensíveis do corpo. É uma região que transmite vulnerabilidade, mas também conexão. Quando um homem coloca a mão ali, mesmo por um breve instante, ele está enviando uma mensagem sutil, mas poderosa. Você está segura comigo? É um gesto que fala de cuidado, mas também de liderança. E a verdade é que as mulheres reagem emocionalmente a isso. Não é algo que elas pensam. É algo que o corpo sente. Imagine a cena. Vocês estão caminhando juntos, entre outras pessoas. No momento em que você coloca a mão na parte inferior das costas dela, guiando-a com leveza, algo muda no ar. Ela sente o toque firme, mas gentil. Você não está empurrando, não está invadindo, apenas conduzindo com confiança. E naquele pequeno instante, ela sente uma mistura de tranquilidade e desejo. Seu corpo entende. Posso relaxar. Ele está no controle. Muitos homens erram nesse ponto. Alguns são agressivos demais, outros hesitam tanto que perdem o momento. Mas o segredo está no equilíbrio, força e suavidade, coexistindo no mesmo gesto. Quando a mulher percebe isso, o toque ganha um significado emocional. Ela sente que você tem domínio, mas também sensibilidade. E isso desperta algo que nenhuma palavra é capaz de provocar. Pensem quantas vezes as mulheres sentem que precisam se defender do mundo. Quando você toca dessa forma, com naturalidade e respeito, ela sente o contrário, que pode simplesmente ser que não precisa estar em alerta, porque a presença, a segurança, há um homem que sabe conduzir sem controlar. Esse toque não deve acontecer sem contexto. Ele precisa fluir naturalmente, como parte de uma situação real. Talvez vocês estejam atravessando uma rua e você a segure por instinto. Talvez estejam entrando em um ambiente cheio de gente e sua mão a guie com calma. Ou talvez, em um momento mais íntimo, sua mão repouse ali por um segundo, apenas o suficiente para ela sentir a intenção. E o mais curioso é que ela pode nem entender de onde vem aquela sensação boa, mas vai lembrar. Mais tarde, ao pensar naquela noite, ela não vai recordar de cada palavra dita, ou de cada riso trocado. Vai lembrar do instante em que se sentiu protegida, guiada, cuidada. Vai lembrar da energia masculina que fez com que ela baixasse a guarda sem medo. E é exatamente isso que diferencia um toque comum de uma carícia, que desperta emoções. Quando você domina essa linguagem silenciosa, não precisa se esforçar para impressionar, basta estar presente. As mulheres não se apaixonam pelo homem que fala mais bonito, e sim por aquele que transmite tranquilidade com a própria presença. Por isso, entenda, o toque na parte inferior das costas não é um gesto de conquista, é uma expressão de segurança. Quando ela sentir isso em você, não precisará de palavras. O corpo dela já vai saber. O toque sutil nas mãos. Todo homem sabe o que é querer segurar a mão de uma mulher, mas poucos entendem o poder que existe antes disso acontecer. O toque leve, quase acidental, é uma das formas mais eficazes de criar tensão emocional. E o melhor, sem dizer nada. Segurar a mão de alguém é um gesto público, um símbolo claro de conexão, mas o roçar leve das mãos aquele toque, de segundos que acontece de forma natural é ainda mais poderoso porque desperta antecipação. E a antecipação é o combustível da atração. Imagine vocês caminhando lado a lado, conversando e rindo. De repente, seus dedos tocam os dela por um instante. Você não força, não prolonga, apenas acontece e depois talvez volte a acontecer uma, duas vezes, como se fosse pura coincidência. Mas o corpo dela sente, o coração acelera, a pele esquenta e a mente começa a se perguntar: será que ele vai me tocar de novo? Esse é o tipo de conexão que não se cria com palavras, é o corpo que fala por você. E quando isso acontece, ela começa a associar a sua
presença a uma sensação boa, misteriosa, que ela não entende completamente, mas quer sentir de novo. O segredo está na force o toque. Ele deve parecer parte do momento, não uma tentativa de provocar algo. Se ela não se afasta, se o gesto parece bem-vindo, você está no caminho, certo? Se ela se retrai, simplesmente sorria e continue. O respeito é o que mantém a tensão viva, é o que transforma o toque em desejo e não em pressão. O toque sutil das mãos é como um prelúdio. Ele desperta a imaginação, faz com que ela pense em você mesmo depois que vão embora, porque o corpo dela se lembra, mesmo que ela tente esquecer. Muitos homens acham que precisam de grandes gestos para conquistar, mas é justamente o contrário. São os pequenos momentos que ficam gravados. A leveza, o timing, a intenção, é isso que cria o impacto. Pense nisso como o trailer de um filme. Você não revela tudo, apenas mostra o suficiente para despertar curiosidade. Esse toque faz com que ela sinta a possibilidade de algo mais, sem que nada precise ser dito. É a combinação perfeita entre o mistério e o desejo. E é assim que a atração cresce de forma natural, sem forçar, sem prometer, apenas fazendo sentir. Número 4. A carícia no cabelo. Se existe uma forma de toque que cria uma conexão quase mágica, é essa. O cabelo é algo profundamente pessoal para as mulheres. É parte da identidade, da autoestima, da feminilidade. Por isso, quando um homem toca o cabelo dela com delicadeza, ele entra em um território de confiança e afeto. Imagine uma cena simples. O casal está sentado no sofá, depois de um longo dia. Ela apoia a cabeça no peito dele e sua mão naturalmente desliza pelos fios do cabelo devagar, como se não houvesse pressa. Ele não diz nada e nem precisa. Nesse momento, o toque fala por ele. Diz: "Você está segura aqui. Eu gosto da sua presença. Não preciso de nada além disso." Essa é a diferença entre um gesto comum e uma carícia emocional. Tocar o cabelo de uma mulher é como tocar sua alma de forma indireta. É um gesto que mistura ternura, cuidado e intimidade. Mas é importante lembrar, isso precisa acontecer com naturalidade, nunca de forma mecânica. Não é sobre o movimento em si, e sim intenção. Pode ser quando você afasta um fio de cabelo do rosto dela enquanto ela ri, ou quando a escuta com atenção e sua mão passa suavemente por trás da orelha dela. É nesses pequenos gestos tão simples que se cria uma memória emocional profunda. E mais tarde, quando ela tentar entender por sente falta de você, não será por causa das conversas, nem dos lugares que foram. Será pela lembrança do seu toque, do calor da sua mão percorrendo o cabelo dela e da paz que aquele gesto transmitia. Essa é a diferença entre ser apenas um homem que ela conhece e ser o homem que ela sente. Falta sem saber o motivo. O toque no ombro, o gesto que transmite segurança e apoio. O ombro é uma das partes mais subestimadas do corpo feminino. Primeira vista pode parecer um gesto simples, quase sem importância. Mas, na verdade, é um dos pontos de contato mais eficazes para gerar conforto emocional. Isso porque o toque no ombro não fala de desejo, fala de presença. Ele comunica: "Estou aqui com você, pode confiar em mim." O problema é que muitos homens erram ao tentar usar esse gesto. Alguns apertam com força demais e passam a sensação de autoridade. Outros o fazem de forma fria, mecânica ou até em momentos inadequados, tornando o toque desconfortável. Mas quando feito com sensibilidade e no momento certo, esse gesto muda tudo. Imagine a cena. Ela está nervosa com algo, talvez prestes a entrar em um evento, talvez lidando com um dia difícil. Você coloca a mão sobre o ombro dela com firmeza suficiente para ela sentir sua energia, mas com suavidade o bastante para que não pareça controle. E então você diz algo simples, mas poderoso: "Calma, está tudo bem, eu estou aqui." Você não precisa enfrentar isso sozinha. Essas palavras combinadas ao toque certo têm um impacto emocional enorme.
Porque não é só o que você diz, é como ela se sente quando você diz. Esse gesto desperta um tipo de conexão que transcende o físico. Ele faz com que ela associe sua presença a uma sensação de estabilidade, como se pudesse descansar emocionalmente ao seu lado. E essa é uma das chaves mais poderosas da atração emocional. A mulher que se sente segura perto de você naturalmente se sente mais conectada. Não é sobre dominar, é sobre acolher. Não é sobre impressionar, é sobre fazer ela sentir que pode ser vulnerável sem medo. Por isso, use esse gesto com sinceridade. Ele deve nascer da empatia, não da intenção de conquistar. Quando ela sentir que você é genuíno, o toque ganha outro significado. A confiança se constrói assim com gestos pequenos, mas cheios de verdade. Número 6. O toque. Leve no braço, a carícia que desperta o sorriso. Nem todo toque precisa ser intenso ou carregado de emoção. Às vezes, a atração cresce justamente na leveza. O toque no braço, feito de forma descontraída, é um dos gestos mais poderosos para criar uma química natural. É sutil, espontâneo e, por isso, mesmo irresistível. Imagine, vocês estão rindo, conversando e, em um momento de brincadeira, seu braço encosta levemente no dela. Você não insiste, não pede desculpas, apenas deixa acontecer. Esse contato tão pequeno faz com que ela sinta a sua presença de um jeito quase elétrico. O toque leve no braço desperta curiosidade. Ela sente, mas não tem certeza se foi intencional. Será que ele quis me tocar ou foi sem se querer? Esse jogo de dúvida e imaginação é o que torna o momento encantador. O segredo está na energia. Se você estiver tenso, o toque perde a naturalidade. Se for leve e confiante, a mensagem é clara. Você se sente confortável perto dela e quer que ela sinta o mesmo. Esse tipo de carícia é o equilíbrio perfeito entre brincadeira e desejo. Ele não exige nada, não força nada, apenas cria um campo de atração natural. E as mulheres amam essa sensação porque é imprevisível, é espontânea, é divertida, faz com que ela sinta que estar ao seu lado é leve, agradável, envolvente. Muitos homens acreditam que precisam impressionar o tempo todo, mas esquecem que a verdadeira conexão nasce dos detalhes, do olhar, do tom da voz e desses toques sutis que dizem tudo sem dizer nada. O toque no braço, quando usado com naturalidade, é como um convite silencioso. Ele diz: gosto de estar perto de você. E se ela sentir o mesmo, o gesto se transforma em um lembrete físico dessa química, algo que fica gravado na memória. O abraço, a carícia que fala a língua do coração. Nenhum gesto é tão simples e, ao mesmo tempo, tão poderoso quanto um abraço. Ele é o ponto onde o toque e a emoção se encontram de forma completa. Um abraço verdadeiro transmite o que as palavras não conseguem dizer. Ele envolve, protege e conecta duas pessoas em um nível emocional profundo. Mas assim como os outros gestos, o segredo está na intenção. Um abraço não. Pode ser vazio ou automático. Precisa vir do coração. Precisa carregar a presença. Quando um homem abraça uma mulher de verdade, com calma, com propósito, ela sente. O corpo dela reconhece o calor, o ritmo da respiração, a força das mãos que a envolvem e, por um instante, o tempo parece parar. Existem abraços que apertam o corpo, mas não tocam a alma. E existem abraços que fazem uma mulher se sentir em casa. A diferença está na energia. O abraço que deixa uma marca não é aquele que tenta conquistar, mas o que transmite segurança. Quando ela sente que você a envolve sem pressa, sem desejo disfarçado, apenas com presença e ternura, algo dentro dela se acalma. É nesse momento que nasce a verdadeira intimidade, aquela que não vem da paixão rápida, mas da conexão emocional profunda. Ela não vai se lembrar do perfume que você usava, nem do que estavam vestindo. Vai se lembrar da sensação de estar nos seus braços e de como isso fez o mundo parecer mais leve.
Um abraço pode mudar completamente o que ela sente por você. Pode ser depois de uma conversa difícil, quando ela precisa se sentir compreendida. Pode ser antes de se despedirem, quando o corpo dela hesita em soltar o seu. Ou pode ser em silêncio apenas porque sim. Esses momentos são os que constroem laços duradouros e é justamente aí que a atração emocional floresce de forma natural. Homens, entender o poder dessas carícias é compreender o verdadeiro segredo da conexão feminina. Não se trata de manipular nem de usar gestos para conquistar. Trata-se de compreender o que faz uma mulher sentir que é valorizada, protegida e desejada de forma genuína, porque uma mulher pode esquecer o que você disse, mas nunca vai esquecer como você a fez se sentir. Esses 7 toques do rosto ao abraço não são técnicas de sedução, são formas de comunicação emocional. Quando usados com respeito e presença, eles criam laços que não se desfazem facilmente. As mulheres se lembram do homem que as fez rir, mas desejam aquele que as fez sentir segurança. E é exatamente isso que diferencia um toque comum de uma carícia que transforma. Lembre-se, o toque é uma linguagem silenciosa e quem aprende a falar essa língua se torna inesquecível. Quando você a toca com respeito, confiança e intenção, não precisa de grandes palavras. O corpo fala por você. E com o tempo ela vai perceber que há algo diferente em você. Algo que a faz sentir viva, calma e desejada ao mesmo tempo. O mesmo que tente racionalizar, não vai conseguir explicar, porque sentimentos verdadeiros não se explicam. Se sentem. Tudo o que você ouviu até agora não é apenas sobre gestos físicos, mas sobre presença emocional. A verdade é que uma mulher não se apaixona por quem fala mais bonito, e sim por quem a faz sentir algo real. O toque, quando vem de um lugar sincero, é a forma mais pura de transmitir sentimentos sem precisar dizer nada. Cada carícia, cada gesto carrega uma mensagem silenciosa. O toque no rosto diz: você é única. O toque nas costas sussurra: eu te protejo. O toque nas mãos desperta: eu te quero. Por perto. O toque no cabelo expressa: você me traz paz. O toque no ombro diz: você não está sozinha. O toque no braço brinca com: adoro sua energia. O abraço. O abraço diz tudo o que as palavras não conseguem, mas nada disso tem poder se não vier de um lugar verdadeiro. O que transforma um simples gesto em algo memorável é a intenção. Se o toque nasce de um coração calmo, seguro e presente, ele cria confiança. Se vem da pressa ou da necessidade de provar algo, se perde no ar. As mulheres percebem isso não com os olhos, mas com o corpo. Elas sentem quando um toque é puro, quando é sincero, quando é seguro. E é exatamente aí que nasce o encanto. O toque é uma conversa sem som, uma forma de dizer: estou aqui e é seguro estar comigo. E quando ela sente isso, o vínculo cresce naturalmente, sem que você precise insistir, porque no fim das contas a atração não se força, se desperta. Homens que entendem essa linguagem não são os que falam o tempo todo, mas os que sabem quando o silêncio diz mais. São os que observam, esperam o momento certo e tocam não para conquistar, mas para comunicar. Porque um toque cheio de presença é como uma semente. Ela pode não florescer na hora, mas a lembrança dele permanece viva dentro dela. Então, antes de pensar no que dizer, aprenda o que transmitir. Domine a arte da calma, da gentileza e da energia tranquila. A verdadeira masculinidade não está na força que intimida, mas na força que acolhe. E é justamente essa força que uma mulher jamais esquece. Ela pode negar, pode disfarçar, pode até se afastar por um tempo, mas no fundo vai lembrar do toque, que a fez se sentir segura, do gesto que não pediu nada, mas ofereceu tudo: atenção, cuidado e presença. E quando ela lembrar disso, vai lembrar de você, porque no fim as palavras se apagam, os momentos passam, mas as sensações permanecem. O que realmente marca o coração de uma mulher não é o que você faz,
é o que ela sente quando está com você. E o homem, que entende isso, nunca mais precisa correr atrás de amor